Meus amigos e meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Eduardo e estou compartilhando com vocês, através desse vídeo, a segunda lição que nós podemos aprender com Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu quero continuar usando o mesmo capítulo da lição anterior. Por gentileza, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 22. Diz assim: E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Aparentemente, o versículo 22 não tem nada a nos ensinar. Aparentemente, o versículo 22 só é mais um versículo no capítulo 17. Mas eu devo dizer a vocês que o versículo 22, ele é um versículo que nos ensina algo muito valioso e nós devemos aprender com muita urgência. Observe, Davi, ele sai da casa de seu pai para cumprir uma ordenança em obediência àquilo que o seu pai tinha pedido a ele. Leve esses alimentos até os seus irmãos. E Davi, obedecendo à voz de seu pai, ele segue viagem. E chegando aonde estavam os seus irmãos, como se não bastasse entregar os alimentos e voltar para casa, Davi faz questão de perguntar aos seus irmãos se eles estavam bem. É bem provável que Davi observou em seus irmãos uma reação de medo, uma reação de preocupação. E é bem provável que Davi observou o que estava acontecendo ao redor dos seus irmãos. Então Davi percebeu que o povo estava aflito. E como Davi era um jovem que temia a Deus e tinha grandes experiências com Deus, ele se disponibiliza a ajudar não somente os seus irmãos, mas todo o exército de Israel. E os irmãos há de convir comigo que no versículo 32 ele vai dar um recado. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra esses filisteus. A pergunta de Davi aos seus irmãos não é maliciosa, não é capciosa. Não é a pergunta de um curioso de plantão. Davi pergunta se eles estão bem, porque Davi iria apresentar diante da necessidade de seus irmãos, uma ajuda. Davi estava disposto a ajudar naquilo que fosse necessário, naquilo que fosse preciso. Existem muitas pessoas que às vezes elas olham para nós e perguntam assim: como é que você está? Você está bem? Mas sem a intenção de te ajudar, sem a intenção de lhe apresentar uma solução para aquele problema. Ela só quer saber se você está bem, ela só quer saber se você vai bem, mas não tem a intenção de lhe apresentar uma ajuda. Esse tipo de pessoa é complicado, porque você abre o coração na esperança de que ela vai lhe ouvir e te ajudar, quando na verdade ela é curiosa e só quer saber o que você está passando. Mas Davi não. Davi entendeu. Eu preciso saber como eles estão. E se estiverem maus, eu farei o possível para os ajudar. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu quero te pedir um favor. Nunca chegue em alguém para perguntar se ele está bem ou se ele precisa de alguma coisa
se você não tem uma solução para apresentar, se você não tem o que apresentar a Ele como proposta para atender a sua necessidade. Não seja um curioso. Não pergunte por perguntar. Não pergunte somente para saber. Pergunte na intenção de apresentar uma solução para aquele problema. Porque tem muitas pessoas que vão abrir o coração para você, não somente para compartilhar aquilo que está acontecendo, porque de fato ela precisa de uma ajuda, de uma solução e de um amparo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.